Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vou trazer uma história aqui para vocês aqui, né? Primeiramente a pedido do pessoal do grupo Tudo Sobre Umbanda, isso mesmo, né? Fizeram uma votação lá e pediram para trazer essa história, que é a história do couro seco. Né? Primeiramente, para quem não conhece couro seco, né? Sim, realmente é uma entidade de Umbanda, né? Mas não é cultuada. Por quê? Porque é pouco conhecida. Agora também, antes da gente começar a falar dessa suposta entidade da Umbanda, onde é que eu vou estar falando, contando a história desde o começo para vocês entenderem, né, um pouco. Antes de eu falar do couro seco, muito antes disso eu tenho que falar também sobre o corpo seco, tá ok? O que é o corpo seco? A origem, né? Para que não haja vamos dizer assim, para que não haja igualdade, para que vocês vejam que não tem nada a ver, né, uma entidade com a outra, tá ok? Então, vamos lá. Agora, primeiramente eu vou falar sobre a lenda do corpo seco, tá ok? Então, o corpo seco, gente, para quem não sabe, corpo seco é um personagem, tá ok? Do folclore brasileiro. Ó, ele é comum em São Paulo, Minas Gerais, nessa região do Centro-Oeste, tá ok? De acordo com a lenda, né, que isso é um folclore, certo? De acordo com a lenda, o corpo seco, ele foi o quê? Ele foi um homem muito malvado que vivia prejudicando as pessoas. Ele era tão ruim, gente, que maltratava e batia até na própria mãe. Então a origem do corpo seco era um homem muito ruim, né, que batia na própria mãe. Agora, a sua lenda foi como? Ó, após a sua morte, tá ok? De acordo com a lenda, ele foi rejeitado por Deus, tá ok? E até mesmo pelo diabo. E até pela terra, onde ele havia sido enterrado, expulsou ele. Ou seja, quando ele foi enterrado, né, como ele era um homem muito ruim, ao chegar no céu foi expulso, ao chegar no inferno foi expulso, e a própria terra onde que ele foi enterrado expulsou ele, ou seja, expulsou o corpo dele, tá ok? Ó, com o corpo em estado de decomposição, teve que sair de seu túmulo. Isso mesmo, porque a terra o expulsou. Começou a viver como alma penada, grudado nos troncos das árvores. Mas, ó, ele vivia como alma penada, tá certo, gente? Mas no seu corpo, ok? Então ele vivia nos troncos das árvores, grudado no tronco das árvores, né? Que secavam quase que imediatamente. Então a maioria das vezes quando você vê aquela quem tem muita mania de falar isso são aquelas pessoas mais velhas, né? Quando vê aquela árvore nova, mais seca, com tronco seco, muitas pessoas antigas falavam assim, aquilo ali é o corpo seco. Por quê? Porque é onde que o corpo seco se alojava, tá ok? Então o que aconteceu? Ele então passou a viver assombrando as pessoas nas estradas. Isso mesmo, de acordo com a lenda, gente, né? Quando uma pessoa passa em uma estrada, o corpo seco gruda em seu corpo e começa a sugar o sangue. A fim de quê? A fim de seu corpo voltar ao normal. É isso mesmo. A vítima da assombração pode morrer caso ninguém passe na estrada para salvá-lo. Lembrando, gente, que isso é um folclore, tá ok? Lembrando também outra coisa, o corpo seco, ele existe. Agora vamos contar aqui um pouco do que verdadeiramente é um corpo seco, porque realmente existe. Eu falei sobre a lenda, agora eu vou contar para vocês o que realmente é um corpo seco. Na verdade, na teoria, realmente o que é um corpo seco? Um corpo seco, gente, é uma pessoa muito ruim, muito mal, certo? Que realmente nem Deus aceita, nem o diabo e nem a terra. Então o que acontece? Essa pessoa, quando ela é enterrada, a terra não decompõe o corpo. Então fica o que? Fica um corpo seco. Isso significa que a pessoa era muito ruim em vida. Mas não significa que ela voltará da vida, tá ok? Que ela voltará da morte. Não, ela vai continuar morta, só que o seu corpo vai ficar, vamos dizer assim, a decomposição vai demorar muito. Os cabelos vão crescer, tá ok? As unhas vão crescer. Isso é o verdadeiro corpo seco, quando a pessoa ela é ruim demais, tá ok? E depois da morte, é claro, vira o corpo seco. Agora vamos falar sobre o couro seco, tá ok? Que tem muita semelhança aí nessa questão. Primeiramente, gente, para quem não sabe, né, couro seco, ele sim, há algum tempo ele já foi considerado uma entidade
da Umbanda. Então eu vou estar contando um pouco da história dessa entidade aqui da Umbanda. Primeiramente, o porquê que o couro seco ele tem uma imagem, né, vamos dizer assim, ele tem uma imagem de realmente um couro seco, ou seja, de um corpo em decomposição, tá ok? Primeiramente, ó, couro seco, né, ele foi uma criança nascida na região de Minas Gerais, nos tempos antigos da escravidão, há cerca de 300 a 400 anos atrás. Seu nome era Mateus de Quelé, conhecido na época como Quelé. Seu nascimento, né, já foi um pouco conturbado. Por quê, gente? Devido a um problema sério que a sua mãe tinha de saúde. Então, né, o seu nascimento foi um pouco complicado. Ele passava muita dificuldade, tá ok? Como criança, passava muita dificuldade. Como não tinha nenhuma família, né, para se apoiar, e muitas das pessoas, vendo o problema de sua mãe, ao invés de ajudar, pensavam que era algum tipo de bruxaria, algum tipo de feitiço que estava acontecendo com aquela família. Então o que aconteceu? O nosso Quelé, né, Quelé, foi sempre um menino muito magro, ou seja, muito necessitado. Foi sempre um menino magro, muito magrinho, sequinho. Então, com o passar do tempo, ele começou a ser chamado de couro seco, ou seja, uma criança que vivia no couro, ou para ficar mais fácil para vocês, na pele mesmo. Por quê? Porque ele era muito magro, tá certo? Mas aí, com o tempo, né, a vida não lhe proporcionou o bom, nem o melhor. Então, o que acontece? Ele resolve fugir da fazenda onde ele se encontrava, né? E para sobreviver, o que essa criança faz? Ela começa a roubar. Isso mesmo, a roubar para sobreviver. Mas não somente essa criança, ela não roubava somente os donos de fazenda. Isso mesmo. Mas ela roubava todos os que tinha, tanto faz se era rico ou pobre, negro ou branco, ela roubava. Se tinha um negro que tinha em uma senzala um frango para comer, ele passava lá e roubava. Ele roubava para sobreviver. Por isso que, devido a muito tempo, foi chamado de couro seco. Então a sua fama, né, foi crescendo naquela região, né? Tipo assim, né? Tomem cuidado, pois o famoso couro seco pode roubar os seus materiais, pode roubar a sua galinha, pode roubar a sua roupa e por aí vai. É, e sem contar, gente, que essa criança, na época, era uma criança muito levada, porque sempre que ela roubava alguma coisa, ela sempre deixava uma prenda para trás, uma brincadeira. O que que ela fazia? Ou ela roubava uma galinha, vamos dar um exemplo aqui, né? E deixava duas galinhas para trás. Mas antes ela matava a galinha e tirava todo o sangue e deixava só o corpo para trás, só o corpo da galinha. Então, nisso a sua fama foi crescendo, crescendo. Quando ele completou 16 anos, tá ok? Quando ele completou 16 anos, ele foi morto. Morto em uma emboscada em uma fazenda na região sudeste da Bahia. Isso mesmo, onde arrancaram o seu couro como castigo. Olha para você ver. Ele foi, né, roubar em uma região da Bahia, no sudeste da Bahia, né? Onde que armaram a emboscada para ele, tá ok? E quando o pessoal conseguiu pegar esse menino, como castigo que eles fizeram? Arrancaram o couro do menino como castigo. E lembrando, gente, e quando arrancaram o couro dele, ele não morreu. Isso mesmo, como era um moleque sempre astuto e ligeiro, ele não morreu. Ele conseguiu fugir. Isso mesmo, ele conseguiu fugir, né? Mesmo com o couro todo arrancado. É claro que não arrancaram o couro da pele toda, né? Do corpo inteiro. Arrancaram o couro dele, mas assim mesmo ele conseguiu fugir. Então muita gente diz o quê? Que arrancaram o couro dele, mas ele não morreu. E muitas das vezes, quando aparecia alguma galinha ou alguma coisa roubada nas senzalas e nas fazendas, falavam, né, que era um couro seco roubando e pediu para tomar cuidado. E para que isso não acontecesse, o que as pessoas faziam para que, né, o couro seco não fosse lá roubar, né? Eles pegavam, né, e davam sacrifícios de sangue a fim, né, daquela criança receber o sacrifício e não roubar a fazenda. Isso foi durante anos foi dessa forma, o pessoal com medo, o pessoal com, vamos dizer assim, com essa lenda, fazendo esse ritual para que a sua fazenda não fosse roubada. Isso mesmo. Agora, ó, hoje em dia ele vem na Umbanda, na linha dos herês. Agora deixa eu explicar.
Quando ele morreu, gente, como é que foi que ele morreu? Ele chegou, ele fugiu, né? Meio à mata. Ele fugiu meio à mata. Por que que ninguém achou o corpo dele? Ele fugiu meio à mata, né? Como ele estava praticamente, né, na beira da morte, pois o seu couro foi arrancado, ele encontra um lago, entra dentro desse lago, né? E dentro desse lago ele morre. Isso mesmo. Então o seu corpo afunda e ninguém consegue encontrar o corpo. Por este motivo, tá ok? Agora, quando ele chega no plano espiritual, certo? Na verdade, ele foi para o umbral. Ele foi resgatado por uma entidade. E uma entidade que muitas das vezes a gente acha até incrível. Quem foi? Foi o nosso querido Exu Caveira. Ele foi resgatado pela falange dos Caveiras, a fim de voltar à Terra e ajudar aquelas pessoas, tá ok? Que, vamos dizer assim, que tem um problema sério, ou seja, que se sugam, melhor dizendo, né? Que pessoas que têm depressão, pessoas que têm a vida sentimental muito abalada, ele vem a fim de ajudar, trazer alegria para essas pessoas, tá ok? Então, hoje na Umbanda, ele vem na linha dos herês, mas não como couro seco. Pode ser que em alguns casos, né, ele dê o nome de couro seco, sim, mas ele vem na linha dos herês como Mateus do Couro, certo? Ele vem na linha de Umbanda, na linha dos herês, como Mateus do Couro, né? Pode ser que aconteça dele dar a sua falange, ou seja, o seu apelido quando vivo, que é couro seco. E também em certas situações, como o Exu Mirim, que trabalha na falange dos Caveiras, conhecido também como Mirim Corinho. Isso mesmo. Ele vem também na falange dos Caveiras, mas na linha dos Mirins, conhecido como Mirim Corinho, tá ok? Então, gente, isso foi um pouco, né, da história, um pouco da lenda. Primeiro a história do couro seco, né, claro. E depois um pouco da lenda do corpo seco, o famoso corpo seco, que é o corpo seco, tá ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, é claro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Esse vídeo, né, essa história foi a pedido do pessoal do grupo Tudo Sobre Umbanda. Ontem nós passamos por um grande problema e invadiram o grupo, mas está tudo solucionado. Então é isso aí, né, gente? Muito obrigado, que Oxalá abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, né? E axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou